Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. And if you got life, E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Você se tornou parte do eterno. E só há uma coisa eterna. Satanás não é eterno. Não, ele se tornou Satanás. O inferno não é eterno. O inferno foi criado, não é eterno. E esses corpos não são eternos, eles foram criados. Mas o Espírito de Deus é eterno. Nunca teve princípio ou ele nunca tem fim. É a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus. Nós tornamos-nos parte de Deus quando nos tornamos filhos e filhas de Deus e temos vida aionion. Então a parte que vive, nós que reconhece esta palavra daqui para lá e reconhece, é vida aionion, vida sem fim. É a própria vida de Deus em nós. Amém. Outro dia na viagem tive um debate, o Testemunha de Jeová. Agora não é desconsideração a crença de ninguém. Temos bastante desses convertidos sentados aqui da Testemunha de Jeová. Um dos nossos administradores da igreja é Testemunha de Jeová, era e foi salvo, ele e sua família. Seu pai era um leitor, o irmão Woods, e eles, todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo. Por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles, está vendo? Isso bastou. Agora, mas aqui os Testemunhas de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo. O fôlego que se respira não é a alma. Se for, uma vez você é um tipo de alma, da outra vez você é outra pessoa respirou essa alma. Veja onde você estaria. Agora, o fôlego é vento, e vento é o que você respira em suas narinas. Agora eles pegam a escritura de lá, e Deus soprou fôlego em suas narinas, e ele tornou-se alma vivente. Agora quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente, porque respira uma alma humana, e nossa alma é tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido, o sacrifício de animal teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez, ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém! Então ele tornou uma alma vivente, uma alma que não pode morrer.
Agora, observe agora. Vamos entrar em mel até os cotovelos. Note, respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas. Ele se tornou uma alma eterna. Pois Deus soprou não o que a natureza fez, mas o que Deus fez. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia! Os que dantes conheceu, ele chamou. Ele tomou um cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão porque já havia se tornado o fôlego do Deus eterno em suas narinas e tornara-se alma vivente. Ele era um filho de Deus. Não o seu fôlego como a palavra africana. Não sei qual é a palavra em grego para isso neste momento, mas a palavra africana eles chamam de amoia, que quer dizer o vento, uma força invisível. Os animais respiram amoia. Pecadores respiram amoia. Então, por que teríamos dificuldade com vida eterna se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Por que teríamos dificuldade com a vida eterna? Isso sai pela culatra, irmão. Está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna e ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus, ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu, veja lá, é Deus da terra. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus disse que sim. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? Então, se podeis chamar aqueles que ele chamou de deuses, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer quando eu digo que eu sou o filho de Deus? Está vendo? Agora, estamos entrando em algo profundo. Agora, observe isto ao provarmos o ponto. Agora, aqui estão. Ele é agora um filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que está fazendo errado. Agora, lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia assim disse, 1 Timóteo 3, Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Adão andou com Eva porque era sua esposa. Igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Adão sabia que estava errado, assim simplesmente andou com Eva. Está vendo? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. E esses cordeiros hoje, que dantes foram conhecidos por Deus e que Deus chamou, têm um Redentor. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Todos que o Pai me deu virão a mim. Está certo? Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. O cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para cada um deles ir na ressurreição. Um cordeiro provido, o cordeiro de Adão. Agora note, como Adão que teve um cordeiro provido, agora essa é a igreja hoje. Não quero dizer a igreja. Sabe de uma coisa? Não digo isto para ser sacrílego e não é minha intenção que isto ofenda ninguém. Não estou aqui para fazer isso, porque já expliquei, estou aqui para ajudar. Mas o que estou procurando fazer... Sabe de uma coisa? Na realidade, estas igrejas não são igrejas. É apenas uma igreja. Essas são casas de associação. Está vendo? Elas são casas de associação. Não tenho nada... Tudo bem, mas eu quero provar isso a você daqui a pouco, que são meramente casas de associação. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana, ou à casa de associação pentecostal, no que diz respeito a tal, isso é... Você está vendo? Casas de associação. Está vendo? Não se pode... Veja, igrejas são, na realidade, casas de associação de pessoas que, mesma ideia, andam juntas. Mas a igreja é uma. E você não pode unir-se à igreja. Você nasce nela. E quando você nasce nela, você é membro dela. Justamente como minha família.
Tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca me pediram para me unir à família. Por quê? Não tenho que me unir à família. Nasci Branham. E você nasce na igreja. Agora, essas outras são casas e associação. Já pensou nisso? Sim, senhor. Um dia eu estava cortando a grama e estava pensando sobre, ora, a grande Santa Igreja Católica, assim a chamam. Eu estava indo assim, cortando, e algo me parou bem quieto, disse, não a chame disso. Eu olhei em volta, continuei a cortar e de novo me parou, disse, não a chame disso. Disse, são uma casa de associação, como as outras. Elas não são igreja, há uma igreja. Está vendo? São membros de uma casa de associação, porque você pode unir-se a uma casa de associação, mas não pode unir-se à igreja. A igreja, você nasce nela. Você se torna membro dela por novo nascimento. É então um membro da família, um irmão ou irmã nela. Agora, deixe-me só ler para vocês no diaglota enfático aqui uma coisa. De Apocalipse 17:3, no Apocalipse do diaglota enfático aqui, e observe só como isto, como diz e como se compara belamente com isso. Apocalipse 16:17. Muito bem. Agora, vamos ler aqui só um instante. Ouçam bem isto. Apocalipse 17:3. E um desses 7 anjos, tendo 7 vasos, veio e falou comigo. Estou lendo para vocês no léxico. Tendo, vem mostrar-te-ei a condenação daquela grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E todos sabemos que essa é o Vaticano. Eis que temos o nosso visitante dominical aí, da Igreja Católica, contando-nos precisamente o que é. Está vendo? E esta resposta quanto a isso disse, mas espere aí. Disse, tem havido todo tipo de nome. Disse, formaria 666. Eu disse, mas espere aí. Disse, pode ser que o seu nome forme 606. Mas eu disse, não estou, no entanto, assentado sobre 7 montes governando o mundo. Está vendo? Veja, isso mesmo. Está vendo? Mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Águas, Apocalipse 17:15, são densidade e multidões de povos. Está vendo? Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho das suas prostituições. Agora observe, e levou-me no espírito a um deserto. O diaglota é enfático agora, está vendo? E vi uma mulher assentada sobre uma besta vestida de escarlata, cheia de nomes blasfemos. Agora, na Rei Tiago diz, cheia de nomes de blasfêmia. Só um momento, agora acharei aqui num instantinho. Apocalipse 3. Muito bem. Aqui está. Muito bem, Apocalipse, eu quis dizer 17, não 7. 17. Agora ouça o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. É assim que o inglês colocou. Mas o grego original do diaglota diz desse jeito em Apocalipse 17:3. Ouçam. E ele me conduziu no espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes blasfemos. Isso é muito diferente de nomes de blasfêmia para nomes blasfemos. O que é isso? E agora ela era mãe de prostitutas. Todos nós sabemos disso. Agora, o que é isso? Você não precisa ser, pois está certo. Isso tomaria a Igreja Católica Romana, mas ela está cheia de nomes blasfemos. Metodista, batista, presbiteriana, luterana e todas, chamando-se de igrejas de Deus, nomes blasfemos. Muita diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfemos. Chamam-se de Igreja de Deus e representam-se diante do mundo. E reuniões para jogar carta, e bebendo e agindo indevidamente, e jantares de sopa, e tudo mais, e todo tipo de coisa, até há só uma igreja. Você nasce nela. Você não entra aí até ser lavado no sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo. Que diferença entre nomes de blasfêmia e nomes blasfemos? Entende? Captei isso esta manhã quando eu estava lendo aqui o Descendo. Algo me disse, entre em seu quarto, pegue o diaglota. Não, é só obediência, só isso. Entrei e escolhi Apocalipse 17 e pensei, para que tu queres que eu leia isto? E comecei a ler logo que iniciei, aí está. Peguei um lápis e anotei, eu disse, aí está.
Agora reclamam de eu falar contra organizações. São esses nomes blasfemos que chamam a si mesma de igrejas de Deus, igrejas de Cristo, igrejas da Metodista, igrejas de... São casas de associação, não igrejas. Uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que ela é? O corpo místico de Jesus Cristo em operação na terra, formado de membro de qualquer destas congregações que fosse membro do corpo de Cristo. Você tem de nascer nela, não unir-se a ela. E unir-se a ela é nomes blasfemos. Esta mulher, seu poder, e vê-se agora mesmo que vão pegar todas as pessoas que têm ideias estranhas sobre religião para enviá-las para o Alasca. Você já viu isso? Todas as nossas crenças estranhas. E o que é isso? O Conselho Mundial da Igreja. E a católica está com sua grande comoção que está se dando no Vaticano agora, lá onde estão tentando... E todos esses bispos e assim por diante estão tentando chegar a um acordo para combaterem o comunismo. O mundo combatendo o comunismo e só unindo-se ao catolicismo. E é justamente como é hoje. Aqui estamos, como disse eu, estamos quase falidos. Estamos pedindo emprestado, gastando dinheiro agora em impostos que serão pagos por 14 anos a partir de hoje. Estamos arruinados a esse ponto. Quem tem o dinheiro do mundo? A Igreja Católica. Como seria emprestado aos Estados Unidos? Para continuar com estas companhias de cigarro e uísque, coisas tais, claro que emprestarão quando assim o fizerem, venderão seu direito de primogenitura diretamente à Igreja Católica Romana. Nós nos consolidamos. Observe isto bem claro, mais claro do que ler o jornal, aqui está vendo? São metodista, batista, presbiteriana e assim por diante, chamando-se a Igreja de Deus, católica e todo esse tipo de bobagem. Esse poder da besta está cheio de nomes blasfemos, chamando-se Eu disse, fui ao hospital aqui não faz muito tempo e ia orar por uma pessoa. Eu disse, era minha mãe. Eu disse, vamos orar pela mamãe. E aquela senhora disse, puxa essa cortina. Eu disse, a senhora não é cristã? Ela disse, somos metodistas. Eu disse, obrigado. Achei que a senhora talvez fosse crente. Eu simplesmente puxei a cortina em volta de mim então. Está vendo? Assim que, se você não for cristão, é diferente. Está vendo? Mas somos metodistas. Isso é blasfêmia. A besta, igrejas, chamadas igrejas, elas não são igrejas. Deixe-me certificar que esteja gravado. Elas não são igrejas, são casas de associação. As pessoas se unem a elas, mas não se unem à igreja do Deus vivo. Você nasce nela pelo batismo do Espírito Santo. É quando você é batizado com o Espírito Santo, essas virtudes estão seladas em você pelo Espírito Santo. E, portanto, quem nasce de Deus não comete pecado. Não pode. Aí está. Ah, que coisa. Poderíamos conversar o dia todo, não poderíamos? A igreja é o corpo místico de Cristo, nascida do fôlego de Deus. Entendeu? A igreja de Deus nasce do fôlego de Deus. Deus soprou o fôlego das narinas espiritualmente de Adão e ele se tornou alma vivente. Sabia que os pentecostais, ou a verdadeira igreja pentecostal, nasce do fôlego de Deus? Deixe-me ler algo para você só um minutinho, exatamente sobre isso. Deixe-me ver só um minutinho. São João, creio, para onde estou me dirigindo, e verificaremos se a igreja de Deus nasce ou não. São João, vejamos, creio que seja mais ou menos 16, 19, 20, muito bem? Aqui, creio que teremos isso aqui mesmo. Muito bem. Deixe-me ler isto para você, para ver se a igreja nasce do fôlego de Deus ou não. Como Adão foi no princípio. Observe. É chegado após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas e os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E Jesus, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Observe, o Pai que o enviou foi nele. E Jesus, quando ele envia um discípulo, ele vai nele. O mesmo que é enviado.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Igreja nascida do fôlego de Deus. Quando esta estatura molda-se lá em condição, o fôlego de Deus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Então você é filho de Deus. Você pode unir-se a qualquer coisa que quiser, mas você nasce na igreja do Deus vivo. Nasce pelo fôlego de Deus. Deus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Oh, que coisa! Aí está. Não venha unir-se e ponha o seu nome aí, com seus jantares de sopa e tudo que acompanha. Você se une a uma casa de associação. Você pode se unir a uma casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação presbiteriana, casa de associação católica ou uma casa de associação pentecostal. Qualquer coisa a qual queira unir-se, mas você estará se unindo a uma casa de associação. Mas quando se torna um filho de Deus, você nasce pelo fôlego de Deus. Amém. É melhor deixar isso agora aí mesmo. Muito bem. A vida de Deus, então, também está em você. Jesus disse, só um minuto. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois a vara. Agora veja, qual foi a polêmica deles com Jesus? A polêmica deles com Jesus, porque ele era um homem fazendo-se Deus. Ele era Deus. Deus estava em Cristo, está vendo? E ele lhes disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai. E ele habita em mim. Está vendo? Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. Está vendo? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vós pode condenar-me de pecado, incredulidade da palavra? Qual foi a palavra que Deus falou, a qual não se cumpriu em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vós acusa-me de pecado? Pecado é incredulidade. Mostrai-me. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Mas se eu faço as obras de meu, embora não podeis crer em mim, crede nas obras que faço, pois elas testificam. De outro modo, o Pai está em mim, testificando de si mesmo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você entende? Pois agora, a mesma vida que está na videira também está na vara. Como você vai unir-se a isso? Não pode. Eu vi uma árvore não faz muito tempo no quintal do irmão Sherrod, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. Ela era o quê? Era uma laranjeira, laranja de umbigo. Mas ela tinha limão, tangerina, poncã e toranja. Ela tinha de todos os tipos. E de pé eu olhei para essa árvore e disse, irmão Sherrod, o senhor quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? Disse, claro. E eu disse, pois, como assim? E eu disse, veja uma toranja aqui, e uma tangerina aqui, e uma poncã aqui, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. Como elas vêm? Ele disse, pois, veja o senhor, elas foram enxertadas. Oh, eu disse, pois, quero perguntar-lhe algo. Agora o senhor apanha essa toranja e limão, agora no ano que vem fará o quê? Produzirá então laranja disso? Oh, não, disse, produzirá limão. Oh, disse eu, agradeço-te. Está vendo? Não se pode fazer isso. Não se pode unir. Mas ele disse que toda vez que essa árvore fica um ano mais velha e produz um novo galho, esse produz laranjas. Se a própria videira produzir o galho. E o que temos tentado fazer é ser membros unidos a ele e vivemos sob o nome de cristianismo, porque somos, como é uma maneira comum de dizer, nós somos o fruto cítrico, a igreja cristã. Mas quando a própria videira produz uma vide, será como a primeira vide que produziu. Se com a primeira videira que produziu escreveram um livro de Atos após ela, se chegar a produzir outra, será escrito um livro de Atos após ela. Isso mesmo. Assim que você só está unindo-se a casas de associação. Mas quando você nasce da videira, você tem fruto, isso é certo. Você tem fruto, mas o que faz com ele? Você tem aparência de piedade e nega a eficácia dela.
Você nega sinais, você nega maravilhas, você nega o Espírito Santo, você nega o falar em línguas, você nega visões, você nega profecias, você nega a cura e, no entanto, chama-se de um nome. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse um poder de grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos. Claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. Dos tais afasta-te, pois são os desse tipo que levam mulheres nécias carregadas de várias concupiscências. Todos os tipos de organização. A igreja está levando fardo tão grande com esse tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade. E a sociedade de Jesus Cristo? Está vendo? Temos todas estas outras coisas e sobrecarregamos a igreja. Agora, aí está. Você nunca pode se unir a uma igreja. Você se une a uma casa de associação. Você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas justamente como uma casa de associação é. Cremos nisso, temos nossas ordens e temos nossos segredos e assim por diante. Você faz a mesma coisa quando se une a uma igreja, assim chamada, mas você não pode se unir à igreja. Você se uniu a uma casa de associação de membros, mas não uma igreja, pois você nasce nessa igreja. E a própria videira agora, espere um minuto. Observe, e encerrarei depois de um tempo. Note, desculpe-me, não foi minha intenção dizer isso. Olhe, se Deus tempera esta noiva com esse espírito, então ele tempera o indivíduo com esse espírito. Está vendo? Então você nasce no reino. E então a própria vida que estava nessa igreja está naquela igreja e naquela. E a própria vida que estava na casca, a videira, Jesus, está no membro que ele produziu. Glória! Com as mesmas coisas que eu faço, as obras que eu faço, também as farei. Aí está o verdadeiro membro do corpo de Cristo. Nenhum tipo de nome está fixado nele. As próprias obras desse indivíduo provam de onde ele veio. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise